Fala pessoal, hoje nós vamos aprender a captar o áudio das pregações da sua igreja e colocá-las no Spotify e em outras plataformas de podcast gratuitamente. E é sobre isso e muito mais que nós vamos falar hoje na oficina de multimídia na igreja. E eu quero começar esse vídeo pedindo desculpa para vocês. Que falta de educação a minha. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando e eu nem me apresentei. Muito prazer, eu sou o Matheus Abreu, sou da Igreja Cristã Evangélica em Bequimão, que fica aqui em São Luís, Maranhão, e eu também sou membro da Comissão de Mídia do DNJ. Desculpas aceitas, então vamos para o que interessa. Para eu conseguir gravar o áudio de uma pregação e jogar no Spotify, Deezer ou em qualquer outra plataforma, nós vamos precisar de três coisas. De um jeito para captar esse áudio, em segundo lugar, editar esse áudio que eu captei, e em terceiro lugar, de uma ferramenta que disponibilize esse áudio nessas plataformas de podcast. Começando com a captação de áudio. Eu posso captar direto no meu celular ou eu posso captar no meu computador. Começando pelo celular. Aqui eu posso utilizar esse aparelhozinho aqui de três maneiras. A primeira é a mais simples de todas. Eu pego, abro o aplicativo de gravação de voz nativo que todo celular tem, deixo ele lá no púlpito gravando durante a pregação. Só que aí a gente tem alguns problemas. O pastor pode falar muito baixo a ponto de não captar direito. Eu consigo até aumentar o volume dessa captação durante a edição. Só que os ruídos, som de ventilador, ar-condicionado, menino chorando, aumenta tudo junto. Isso não é interessante. E também tem aquele pastor que prega caminhando. Também eu não vou conseguir fazer uma captação eficiente, mas eu posso pegar esse celular e botar para gravar perto da caixa de som. Aí eu já não vou ter mais esses problemas que eu acabei de falar. Só que tome cuidado, se tiver perto demais da caixa de som, é capaz dessa captação sair estourando, porque nesses aplicativos de celular, a gente não tem como controlar o ganho igual esse meu gravador que tem um botãozinho que eu posso aumentar ou diminuir o ganho que está entrando o meu áudio aqui. Então, se tiver alto demais, eu afasto meu celular. Se tiver baixo demais, eu aproximo mais dessa caixa de som. A segunda maneira que eu consigo utilizar meu celular é colocando um microfone de lapela direto na pessoa que eu quero gravar esse áudio. Tem esse meu modelo que é o sem fio, que é o melhor de todos, porque você não vai se preocupar com fio. E eu também tenho esse modelo com fio aqui, ó. Você vai ter que só tomar um cuidado para esconder os fios pelo terno da pessoa, por dentro da camisa e colocar o celular no bolso. Você também vai ter que tomar o cuidado com a distância que esse microfone vai estar da boca da pessoa também para não sair estourando. E o terceiro jeito que eu consigo utilizar o celular é a mesma maneira de como eu utilizo um computador para gravar esse áudio, que é pegando esse som direto da minha mesa de som, que é a melhor maneira de todas. E vamos ver um exemplo aqui. Eu tô com essa minha interface de áudio, mas o procedimento é o mesmo de uma mesa de som. Isso daqui, ó, tem entradas de áudio e saídas de áudio, assim como uma mesa de som. Então eu vou conectar um microfone. Ei, vocês não estão ouvindo, mas estão vendo que está entrando áudio e está entrando até alto demais. Está estourando tudo. E para eu captar esse áudio que está chegando, vou procurar as saídas de áudio que minha mesa tem. Eu sugiro que vocês utilizem a de fone de ouvido pelo seguinte motivo. Aqui, ó, eu tenho um ganho muito simples, ó. Estou captando o áudio. Ah, tá muito alto, ó. Eu baixo o meu ganho, ó. Vou baixando o meu ganho. E está muito baixo. Eu aumento o meu ganho sem problema nenhum. E vamos fazer esse teste na prática. Só que está faltando um pequeno grande detalhe. Como é esse cabo que eu vou conectar a minha mesa de som no meu celular ou computador? Não é um P2 como vocês estão acostumados a ver. E aqui a gente tem o cabo P2, P3. Esse P2 é o clássico fonezinho de fone de ouvido, aqui só tem dois risquinhos. E a gente tem o P3, que um desses riscos representa o lado esquerdo do áudio, o outro risco o lado direito e o último
é como se fosse esse microfone, essa entrada de áudio. Pessoal, editando esse vídeo eu notei que eu preciso complementar um negócio. Eu mostrei esse cabo P2P3, mas não é que somente esse cabo vai funcionar. É porque no meu exemplo, com a minha interface de áudio, a saída de fone de ouvido é com esse plug P2. Mas no seu caso, você só tem que se preocupar em saber que a outra ponta precisa ser P3. Eu peguei o exemplo dessa mesa bem conhecida que, se vocês notarem, a saída de fone de ouvido é P10. Então esse meu exemplo já não se aplica. Por isso que eu estou dizendo, se preocupem só com a outra ponta. Essa ponta que vocês vão pegar da mesa de som pode ser a que você tiver disponível. Essa aqui é P10. Essa mesa de som também tem uma saída RCA. Então vocês precisariam de um cabo parecido com esse, ó. RCA numa ponta e P3 em outra. Se for pegar por essa saída de fone de ouvido, eu vou pegar um cabo que seja P10, P3. Outro cabo interessante que vocês podem adquirir é esse, que aqui ele é P3, só que ele divide um lado para microfone e o outro para fone de ouvido, porque o meu notebook ele só tem uma entrada nesse estilo e o meu celular também. Então eu posso deixar a entrada de microfone ocupada, mas eu ainda vou conseguir colocar o meu fone de ouvido para funcionar. Os nossos celulares, notebooks, eles só tem uma entradinha. E tem celular que nem mais essa entrada tem, que você vai precisar de um adaptador. No meu caso aqui, precisaria de um adaptador tipo C para P3. Mas como ele só tem um plug, os dois desses significam que ele está mandando áudio e o outro é que ele está recebendo áudio. E vamos fazer esse teste mandando áudio para o celular, para o computador. Mas só para encerrar esse assunto de celular, eu posso gravar, editar e colocar lá no site que disponibiliza nas plataformas de podcast? Posso. Só que dá muito trabalho. Por quê? Num evento que você está gravando, a pessoa pode parar para tomar água, pode parar para retomar o assunto ou até para folhear as páginas da Bíblia. Num culto, isso não vai te atrapalhar de maneira nenhuma. Mas para quem está ouvindo, essas pausas elas não são interessantes, porque vai tirar a atenção. Tá vendo como eu sou um bom ator? Eu já estava simulando como a gente assistindo ou ouvindo conteúdo cheio de pausas não é interessante pra gente, a gente pode perder a atenção. Então eu preciso remover essas pausas. E imagina, pegar uma pregação de 45, 50 minutos, 1 hora em diante e fazer o corte aí em qualquer aplicativo que edita áudio, que eu nem vou entrar no mérito, cortar pausa por pausa, isso vai demorar uma vida. E quanto mais prático, melhor. Então eu vou mostrar as coisas só no computador. E vamos testar essa entrada de áudio. Já tô com o meu celular aqui do lado, com o aplicativo nativo do meu celular. Tô com a ponta P3. Espetei no meu celular. Gravando. Eita, ó. Aqui eu já tô vendo que tá estourando. Olha aí, já vou diminuir esse ganho. Vou diminuir todinho, ó. Oi, oi, oi. Eu tô falando, mas vocês não estão vendo nadinha, ó, porque o ganho tá no mínimo. Vou aumentar um pouquinho esse ganho. Oi, oi. Teste. Testando. 1, 2, 3. Outra coisa. Não testem esse áudio falando desse jeito. Simulem o teste do ganho que você está fazendo aqui com alguém falando bem alto, tipo assim, ó. Oi! Oi, oi! 1, 2, 3, testando. E a gente vai ouvir esse áudio no mesmo programa que é o protagonista desse vídeo, que é o Audacity. Vamos baixar ele? Vou deixar o link de download na descrição. Ele é um aplicativo de edição e gravação de áudio mais popular do mundo. Vamos baixar. Tem ele para Windows, Mac, Linux. Vou baixar para o meu computador Windows. Baixei. Agora eu posso mostrar o processo de instalação. No vídeo que eu fiz do OBS Studio eu não podia desinstalar porque eu já estava usando o OBS Studio para gravar a tela do meu computador. Ok. Avançar. 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 Já existe porque eu acabei de deletar meu Audacity. Criar um atalho na área de trabalho, instalar. Iniciar o Audacity, ok. Não exibir novamente ao iniciar, ok.
Vou pegar esse áudio que eu acabei de gravar do meu celular rapidinho. Arquivo, abrir. Esse aqui que tá com o nome Matheus. E olha o erro que apareceu. Sem a biblioteca FFmpeg opcional, resumindo, não vai dar certo. Vamos, antes de qualquer coisa, baixar logo essa biblioteca adicional. Ok. Também vou disponibilizar esse link para vocês, mas também está no site do Audacity. Link para baixar. Windows. Esse daqui. Salvar como. Clicar 2 vezes. Sim. Talvez ele peça para fechar o Audacity. Abrir. Deu certo. Aqui está o áudio que eu acabei de gravar na minha interface de áudio. E não precisa entender muita coisa de áudio para perceber que aqui o áudio saiu estourado. Aqui está no 0 e aqui seria o topo. Nada aqui no início que eu gravei chegou nesse topo. Mas quando eu fiz aquele teste, lembra que o meu volume de saída do fone de ouvido estava altão? Ó, e aqui a gente já vê que está estourando. E aqui quando eu regulei, já não estava mais estourando. E antes de eu dar o play, aqui em configurações do áudio, eu vejo se o meu dispositivo de reprodução tá o meu fone de ouvido. E em dispositivos de gravação, eu vou selecionar de onde vai vir esse áudio que eu estou gravando. No meu exemplo, vai ser a minha interface de áudio. Vou deixar logo clicado. Mas aqui a gente não está gravando nada, a gente está só ouvindo. Eu esqueci de mencionar que vocês precisam dar uma olhada se o aprimoramento de áudio, tanto das entradas quanto saídas de áudio do seu Windows, estão desativados. E eu ensinei o passo a passo disso daí no vídeo sobre transmissão ao vivo, nessa minutagem que está aparecendo bem aqui. E o link desse vídeo está na descrição. Segue o vídeo. Play. Gravando. Eita, ó. Aqui eu já dá pra ver que tá estourando, ó, tá tudo no vermelho. Olha aí, já vou diminuir esse ganho, Aqui é quando eu diminuir pro 0, mostrando que não tá entrando nada. Esse ganho. Oi. Teste. Testando. 1, 2, 3. Outra coisa. Não testem esse áudio falando desse jeito. Pronto, ó, reparem que não tá tudo mais estouradão, tá chegando mais ou menos entre o -6 e o -3 por aqui. E esse tá um jeito bem legal de captar o áudio. Só que antes de você botar para gravar, pelo amor de Deus, façam testes. Cuidado com esse botão de volume. Ah, não é porque aqui tá próximo do 0 que o áudio também tá baixinho. Ele pode estar chegando com uma intensidade muito alta, porque na igreja o som pode estar saindo desse jeito. O mais alto que eu puder. E na gravação de vocês está saindo um negócio parecido com isso aqui, ó. Que eu puder, só pra te ver, já para ti, e chamar sua atenção para mim. Então, por favor, façam testes, bote para gravar ali 1 minutinho, vê se ficou legal, aí sim bota para gravar. Um áudio baixo a gente recupera, agora um áudio estourado já era. Vou selecionar uma vez, apertar o botão de delete, porque nós vamos começar do 0. Esse vídeo não é para ensinar a mexer em tudo que o Audacity fornece. Quando você for mexer nele, vai ver que tem uma infinidade de coisas. Nesse programa eu quero mostrar só como que capta esse áudio e faço uma edição bem simples para poder a gente jogar nas plataformas de uma maneira bem bacana. Eu gravei a escola dominical no domingo passado lá na igreja. E eu vou simular com o meu celular que está sendo ao vivo. Vou procurar a gravação da EBD. Só que lá na igreja a gente capta pelo computador da própria transmissão. Mas eu deixei no celular para fazer essa simulação. Vou botar para gravar. Não está entrando áudio nenhum. Espetar aqui no celular. Simulando que eu estou captando a escola bíblica dominical lá na igreja. Play. Não, a gente já percebe que tá entrando áudio, mas tá bem baixinho e tá gravando. Vamos ver o que captou. Play.
parece assim, nossa, eu queria que a noite fosse mais longa, né? Beleza. Essa é basicamente a estratégia que nós vamos utilizar no Audacity. Verifiquei que o meu dispositivo de reprodução está correto, que é o meu fone de ouvido. Vou ver se o dispositivo de gravação está correto, no meu caso é a minha interface de áudio, e você vai ver qual é o seu caso. Ele vai aparecer aqui, se por um acaso não aparecer, só fechar e abrir o programa que provavelmente o problema vai estar solucionado. Mas agora vamos tratar o áudio completo dessa pregação que eu captei domingo passado lá na igreja. Arquivo, abrir, 3/3. Nós estamos em 15 de março, eu gravei essa escola bíblica no dia 3. Pronto, terminou de carregar o áudio da minha EBD do dia 3 de março. Mas se você reparar, ele está de um jeito mais uniforme. Vou até apertar aqui no botão de zoom. Aí, baixo a gente sabe que tá, comparado a esse que eu gravei o meu microfone. Mas se você reparar, aqui ó, tá mais uniformizado comparado a esse que eu acabei de gravar. Pelo seguinte motivo, a gente está de hack, como o pessoal que gosta de jogar costuma falar. A mesa de som lá da igreja, ela é digital e o áudio já vai para o computador com uma compressão. Ele meio que nivela os altos níveis com os baixos níveis e deixa essa coisa mais uniformizada. Então, por mais que o pastor lá na hora da pregação fale um pouco mais baixo, fale um pouco mais alto, o compressor vai meio que equilibrar tudo isso. Não vou entrar em detalhes porque não é minha área. Vocês podem reparar que as formas de onda estão mais niveladas comparado a esse daqui. E outro hack que a gente usa lá na igreja é porque a gente já filtra os ruídos direto na mesa. Então, para eu fazer um teste aqui mais real, eu vou primeiro fazer as correções nesse teste de áudio que eu fiz e depois que vocês entenderem, a gente vai aplicar as mesmas configurações no áudio da escola bíblica que eu gravei. A primeira coisa que eu vou fazer é alguns cortes que eu sei que não vai servir no meu áudio final, que é esse início que está estourado e eu não falei nada demais. Vamos ouvir? Gravando. Eita, ó. Aqui eu já estou vendo que está estourando. Como é que eu faço esse corte? Tem duas maneiras. A primeira, eu clico onde eu quero e arrasto até onde eu quero que termine esse corte e aperto Delete. Sumiu. Ctrl Z para desfazer. E a outra maneira é eu clicar aonde eu quero que ocorra o corte, vou com o botão direito nessa linha que eu acabei de criar e clicar em dividir clipe ou selecionar o atalho Ctrl I. E ele cria o corte, o áudio que era 1 passa a ser 2. Como é que eu faço para deletar? Clico nesse áudio velho que eu quero cortar e aperto Delete. Mas quando eu der o play, ele não está pegando nada, por quê? Eu tenho que ir lá onde está o meu nome, nessa linha cinza claro, clicar e arrastar para o início. Pronto. E basicamente o que nós mais vamos fazer nesse áudio da escola bíblica que eu captei é esses cortes, é ficar arrastando, deletando, Ctrl I. Vocês vão já ver como é que faz isso na prática. O Audacity tem uma grande bagagem de plugins que a gente pode utilizar. Olha o tanto de coisas que tem, negócio de analisar. Eu nem sei mexer nele direito. Eu vou mostrar exatamente o que eu faço para tratar o áudio que eu capto lá na igreja. A primeira coisa que nós podemos fazer é redução de ruídos. O ruído, na sua melhor captação, é percebido quando ninguém está falando nada e a gente fica escutando aquele shhh, ou então zoom. Quando ninguém está falando nada, o ruído fica mais nítido. E a gente percebe nessas formas de onda quando não tem essa diferença muito grande aqui, ó. Aqui a gente sabe que eu falei no olhômetro, nem preciso entender de áudio para saber que aqui eu falei bastante coisa e nesse trecho curtinho eu não falei nada. Se vocês lembram na minha gravação, aqui foi quando eu diminuí o volume do fone de ouvido para 0. Por isso que está tudo topado. Mas bora ver se entrou algum ruído. Cliquei, vou apertar espaço, que é para dar play. Vocês podem reparar que aqui está entrando o áudio, mas como está em menos 42 decibéis, eu no fone de ouvido não estou percebendo nada. Deixa eu olhar mais para cá. Cliquei onde eu quero, espaço. Tá com... Talvez vocês nem percebam, mas dá para ver que está entrando ruído. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a área que eu sei que tem ruído. Clico e arrasto.
efeitos, remoção e reparação de ruído e em redução de ruído. A primeira coisa que eu vou fazer é obter um perfil de ruído. Eu vou dizer para o Audacity, ó, baseado nesse negócio que eu selecionei, tudo que tu encontrar parecido com isso é ruído e pode cortar. Obter perfil de ruído. Viu que até apareceu um negócio amarelo aqui ao redor? Pronto, ó, o perfil é esse que eu selecionei. Agora eu selecionei ele inteiro, ou vou desfazer aqui, ou apertar Ctrl A. Selecionei tudo. Vou no mesmo lugar, efeitos, remoção e reparação de ruído, redução de ruído. Já obtive o perfil e eu deixei selecionado as seguintes opções. Redução de ruído, 12 dB, sensibilidade 6, suavização da frequência 3. Eu não vou explicar com detalhes, isso daqui eu já peguei de um outro tutorial e tem funcionado para as minhas captações lá da igreja. Vocês podem testar com esse que tem aqui, não deu certo. Vão mexendo em outras métricas ou então pesquisem como é que funciona direitinho essa ferramenta de redução de ruído. Mas vou só dar o OK, vou apertar espaço para dar play. Lembra que estava entrando um áudio até o menos 42, está até o risco azul mostrando. Dá o play. Olha aí, ó. Tá bem mais baixo, eu estava chegando no menos 42. Bora ver se aqui tem ruído. Oi! Repara que isso aqui não é ruído, foi um barulho que eu fiz com a boca quando eu fui falar, ó. Na verdade, isso aqui foi um som do teclado, ó. Eu tinha clicado provavelmente espaço, alguma coisa assim. Então não é ruído. Tomem cuidado quando vocês forem ativar essa redução de ruído, porque ó, aqui não é ruído, foi um som que o microfone captou mesmo. Se eu selecionar obter um perfil de ruído a partir desse clique, ou a partir de uma tosse de alguém, e eu dizer que aquilo é um ruído, é capaz dele me prejudicar a edição desse meu áudio, porque ele pode tratar outras coisas que são voz como ruído. Então, para isso, selecione exatamente esses trechos limpos, ó, bem vazios, e fazer o que eu acabei de mostrar. Aprendemos a reduzir ruídos. O que eu posso fazer agora, Matheus? Vou diminuir meu zoom. Quando a gente está escutando uma pregação da igreja, talvez a gente não perceba, mas existem vários momentos de pausa. Para isso, a gente pode fazer cortes, mas imagina você fazer esses cortes na unha. Cada vez que o pastor vai beber água, pedir para alguém ler a Bíblia, ou ele vai procurar as anotações e você vai cortando um por um. Vai ser muito demorado. Mas tem uma maneira da gente fazer isso de maneira automática aqui no Audacity também. Como é que eu faço? Seleciono todo o meu áudio, clicando aqui em cima, efeitos, especial, travar silêncio. Nesse detectar silêncio, eu vou dizer para o Audacity o seguinte: Audacity, tudo que tiver abaixo de menos 20 decibéis pode dizer que é silêncio e cortar para mim, tá bom? Lá para o menos 55, nos meus testes ficaram bons. Faça o teste de vocês aí com menos 60, menos 50, menos 40 para ver o melhor resultado. Eu vou deixar no menos 40. Oi. Teste. Testando. 1, 2, 3. Outra coisa. Não testem esse... Ficou bom no menos 40. Só que quando a gente chegar no outro áudio, que nós vamos tratar de fato, a gente vê se menos 40 vai ficar bom ou se a gente aumenta ou diminui. Aprendido, redução de ruídos, travar silêncio. Tem momentos que o pastor vai falar longe do microfone, às vezes perto demais, às vezes ele vai ler aqui, ó, o microfone está bem para cá para o lado, e a gente precisa deixar essa diferença de áudio mais uniforme. Os sons mais baixos a gente precisa aumentar e os mais altos a gente pode diminuir. Como é que nós podemos fazer isso? Efeitos, volume, compressão, compressor. Eu fiz essas sugestões que eu encontrei em um outro tutorial e no meu caso funcionaram. Eu não entendo praticamente nada de compressor, só sei o resultado que ele fornece. As configurações do meu compressor são essas: o limiar em menos 25, limite base de ruído menos 35, a proporção 4:1, tempo de ataque 0,20 segundos e tempo de relaxamento 1 segundo. E o pulo do gato está bem aqui, ó. Deixo habilitado essa opção de compensação do ganho para 0 decibéis, porque ele vai botar o teto, tem esse teto de gastos que o pessoal fala da política, o nosso vai ser o teto de decibéis. Eu quero para ele chegar até o 0, porque o que está acima de 0 já é coisa estourando, até o 0 tá legal. Aplicar,
Viu que as coisas cresceram mais um pouco? Vamos ouvir? Não testem esse áudio falando desse jeito. Simulem o teste do ganho que você está fazendo aqui. Ficou bem legal, bem mais alto, tá bem mais confortável de se ouvir. Não preciso, vou aumentar o volume aqui porque eu não tô ouvindo nada. Já ficou bem mais uniforme. Se você acha que ainda não tá legal, pode dar Ctrl A de novo, efeitos, compressor e aplica novamente. Ó, ele já cresce mais um pouquinho. Oi. Teste. E a última coisa que eu posso fazer é, de fato, ouvir tudo isso e fazer aqueles cortes que eu ensinei no início para não sair nada escapando aqui que não deveria ir. Por exemplo, bem esse início aqui, ó. Ó, que é besteira. Arrasto, delete. Teste. Vou começar do teste. Cliquei, arrasto, delete. Teste. Testando. 1, 2, 3. Outra coisa. Não. Ó, aqui é besteira. Posso selecionar isso aqui, apertar Ctrl I e ele já criou esse corte. Ó. Clico, delete e se eu der o play aqui, ó, não ficou essa pausa esquisita, mas eu posso clicar e arrastar, pronto. Não tem. É basicamente isso que a gente vai fazer, mas esse meu áudio tem 40 segundos. Vamos aplicar o que nós aprendemos no áudio da Escola Bíblica Dominical do dia 3 de março. Já tem esse momento de pausa gigantesco. O áudio completo tem 1h06. Vamos ver como é que vai sair no final disso tudo. Como eu falei para vocês, a nossa mesa de som já tem um filtro de ruído. Quer ver, ó, se eu der o play? Tá vendo que não tá entrando nadinha aqui, ó. Por mais que a gente não estivesse ouvindo naquela minha gravação com o meu microfonezinho aqui, deu pra ver que ele tava entrando um áudio, um ruídozinho quase que imperceptível. Mas a mesa de som nossa, ele já filtra tudo isso. Então, por isso, eu vou pular aquele negócio de redução de ruídos e vou partir para a compressão. Porque, ó, tá muito baixo, ó. Vou dar o play. Porque de vez em quando, de quando em vez... Ó, tá no 100% o meu fone de ouvido, eu nem tô ouvindo direito. Vou fazer primeiro a compressão. Efeitos, volume compressão, compressor e aplicar. Como é 1h06, ele vai demorar mais do que aquele meu áudio de 40 segundos. Terminou. Olha aí, agora tá até mais fácil de ver. E vamos ver se tá bom de ouvir também. Então são muitas perguntas. Bem melhor. Vocês estão ouvindo agora um ruído quando o pastor fala. Então são muitas perguntas. Isso é um problema do nosso microfone. Esse ruído não tem como resolver com aquele negócio de redução de ruídos que eu acabei de mostrar. Agora nós vamos tirar os momentos de silêncio. O irmãozinho abrindo a Bíblia, o pastor bebendo água, pensando, vendo as anotações. Isso aí não é interessante, como eu já falei e não precisa repetir. Clico no meu áudio inteiro, efeitos, especial, travar silêncio. Vamos testar, deixar esse menos 40. O áudio diminuiu para 39 minutos. Vamos ouvir para ver se cortou alguma coisa que não deveria. Apresentei, estava na ICE Palmeira, Vila Palmeira, pregando lá. Tinha um pregador intergaláctico no sábado à noite. Gostei do resultado. Por isso que é bom você fazer os testes, não colocar somente o que eu coloquei aqui. Ver, rapaz, ó, o que Matheus falou é isso aqui, mas eu vou testar o compressor daquele jeito, a função de travar silêncio com outros números. Deu certo com o menos 40. E baixou esse tempo todo de 1h06 para 39 minutos por uma falha minha. Porque a nossa igreja não é muito grande. Então, se algum irmão quiser participar, basta ele falar que a igreja toda vai ouvir. Mas a mesa de som não vai ouvir isso daí, porque para a mesa de som tem que ter um microfone perto da fonte de áudio para poder ser captado. O certo era ter alguém da mídia com o microfone aqui na mão, alguém levanta a mão para pedir a participação, a gente leva o microfone até ela e por mais que a igreja toda escute, a gente quer que o som entre na nossa gravação também. Como nessa EBD muitos irmãos participaram, reduziu de 1h06 para 39 minutos. E muitas participações são pertinentes e muitas das vezes o pastor até continua a fala baseado no que o irmão falou durante a participação. E por conta dessa falha minha, diminuiu bastante
E agora chegou o momento que programa nenhum vai fazer. É ouvir tudo isso e ver se tem mais coisas para cortar. Porque em alguns desses momentos vai ter o pastor concordando com alguém. Tipo assim, é verdade, irmão. E eu, como falhei em não captar o áudio das participações, eu vou ter que cortar isso daí para não bagunçar o entendimento de quem está ouvindo. Tem também os momentos que o pastor vai gaguejar, que ele vai falar a mesma coisa 2 vezes e não é interessante. Por isso, eu vou ter que ouvir tudo, apertei a tecla Home para ver o que não é interessante. Muitas das vezes o pastor começa puxando assunto, como é que vocês estão, como é que foi durante a semana. Para quem vai ouvir a gravação, isso não é interessante. E é o que eu vou fazer agora com aqueles recursos de delete, Ctrl+I e tal. Espaço. Oi. Já começou com o pastor batendo no microfone. Já vou procurar dando zoom, o que eu tenho que cortar. Espaço. Oi. Oi, som. Queridos, bom dia. Pronto, ó. Cliquei, selecionei, delete. Queridos, bom dia. A paz seja com todos. Todo mundo bem? Outra coisa que dá para agilizar a nossa edição é esse play que tem bem aqui embaixo. Ele não é a mesma coisa desse play daqui de cima. Aqui a gente consegue alterar a velocidade. Eu vou botar para 1.5. Se eu apertar esse play, olha o que acontece. Queridos, bom dia. Nada. Agora se eu apertar esse play. Queridos, bom dia. A paz seja com todos. Todo mundo bem? Dormiram bem? Roncaram? Bem mais rápido. Quando eu apertar esse play de novo. Queridos, bom dia. A paz... Repararam que voltou lá para o início? Mas eu não quero. Eu quero que volte para o momento que parou. Mas se eu clicar bem aqui, ó. E apertar esse play, olha de onde vai começar. Mas tem uns que roncam menos, né? Mas é bom estarmos aqui depois de uma semana. Fim de semana passada eu me ausentei, tava na Palmeira, Vila Palmeira, pregando lá. Cliquei aqui e apertei espaço para pausar. Quando eu der o play, ele vai voltar de onde está essa agulha. E vamos agora ver o que eu posso cortar. Alguns momentos depois. Pronto, Matheus, agora como é que eu faço para salvar tudo isso que eu fiz? Arquivo. A primeira coisa é salvar o projeto, porque você pode precisar fazer mais alterações. Ok, salvei o projeto. Lembrando que salvar o projeto é bom que você faça lá no início e tudo que você for fazendo, vai dando Ctrl S para deixar salvo o seu progresso. Arquivo, exportar áudio como. Vou deixar esse formato mesmo, a pasta, vamos ver se está certo. Eu sugiro que os áudios que você estiver captando fiquem em mono, porque não vai ter nenhum som estéreo aqui em especial que vai sair mais desse lado do que nesse lado. Portanto, deixe mono. Isso daqui vai depender da qualidade que você gravou. Para que eu gravei em 16 bits e vou salvar em 32 bits? Vou deixar assim mesmo, porque são as mesmas configurações da nossa interface lá de áudio lá da igreja. Botar aqui 3.3 Audacity, que eu já vou saber que é esse o áudio. Vamos ver se salvou. Queridos, hoje nós vamos iniciar uma jornada bonita, maravilhosa, num assunto que, na verdade, eu nunca tratei assim. Agora que eu percebi que o volume não estava todo no alto, por isso que eu estava deixando no 100% e mesmo assim não estava ouvindo direito. Agora tá tudo ok, até o nível de gravação eu deixei no topo assim como deveria estar. Terminamos a parte 1. Captação de áudio. Terminamos a parte 2, edição do áudio. E agora, como é que eu faço para essa pregação aparecer no Spotify, no Deezer, nessas outras plataformas? O site em questão é o Anchor. Provavelmente eu estou chamando o nome errado, mas não tem problema. Não se preocupe que o link vai estar na descrição. Spotify for Podcasters. Percebam que inglês não é o meu forte. Meu forte é o português, que é muito bem dizido. Começar. Quero começar um podcast. Está na conta da igreja. Vou botar aqui não sou eu. Entrar como Google. Utilizar a minha conta profissional. Não há uma conta do Spotify vinculada à sua conta do Google. Se você já tem uma conta, entre usando seu e-mail, nome de usuário. Eu vou ter que me inscrever no Spotify. Não tem uma conta? Inscreva-se no Spotify. @gmail.com. Dê minha senha. Nome: Podcast DNJ. Nós nascemos, vou botar o dia do meu aniversário, o mês do aniversário já passou e o ano do meu aniversário.
Sou homem. Avançar. Não quero Não quero não, que isso aqui é só um teste. Compartilhar meus dados cadastrais também não. Também concordo. Inscrever-se. Beleza, abri o app. Li e concordo, mesmo que a gente nunca lê, mas sempre concorda. Salvar. Deixei habilitado que eu quero receber anúncios. Poxa, não, agora não. Aqui está o site que eu acabei de descobrir que o nome era Anchor e não Anchor. E esse nome nem existe mais, mudou só para Podcasters Spotify. Mas enfim, você nesse site vai hospedar o seu áudio e esse áudio precisa ser distribuído através de uns links RSS que a gente vai já encontrar nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e outros. Configure seu podcast. Vamos começar nessa configuração. Nome do podcast é Podcast DNJ. Descrição: este é um teste. O autor: sou Matheus Abreu, se não pagar nem eu. Categoria: isso aqui é muito importante porque ele vai colocar você próximo de outras pessoas que falam sobre o mesmo assunto. Então, por mais que a pessoa pesquise outra igreja, talvez na hora do ranking, a sua igreja, o seu podcast pode aparecer lá perto e alguém pode acabar descobrindo o seu canal de podcast. Religião e espiritualidade, cristianismo. Idioma. É tão importante quanto a categoria, porque o princípio é o mesmo, português Brasil. Escolha a sua arte de capa. Que eu posso aumentar, diminuir, continuar. Pronto. Não vou mexer por enquanto em monetização, nem atraia ouvintes. Configurações de podcast. Aqui tem as mesmas coisas que nós acabamos de cadastrar. Nossas recomendações. Tem essa opção de colocar os episódios mais recentes. Caixa de perguntas. Enfim, você vai vendo isso aqui com calma. Aqui é legal você personalizar o nome. Colocar o site, suas redes sociais e salvar. Outras coisas que a gente pode fazer: disponibilidade do podcast. Não vou salvar. E aqui está aquele negócio de RSS que eu falei para vocês. Como essa plataforma é vinculada ao Spotify, ela vai direto para o Spotify sem você precisar fazer nada. Mas dá para colocar na Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, olha o tanto de coisa. E se não aparecer a plataforma que você quer, é só clicar aqui, no caso do Deezer, né, que não apareceu. E ele vai explicar para você como é que se faz isso. E agora eu quero publicar esse áudio que a gente acabou de editar. Mas eu não vou fazer nessa conta que eu acabei de criar. Vou logar na conta lá da igreja e vou fazer uma coisa só, porque eu já estou devendo a publicação desse estudo. Pronto, e aqui está o podcast lá da igreja. Os últimos episódios que nós gravamos. Olha aí, rapaz, o último foi em abril do ano passado, vai fazer um ano. Mas vamos voltar com tudo agora em 2024. Novo episódio. Selecionar um arquivo. Tá aqui. Pessoal, fiquei em dúvida aqui com o título da série de estudos, porque a gente começou nesse domingo dia 3. Eu perguntei aqui pro pastor. Matheus, o título da série é A Vida Futura Segundo a Bíblia. Introdução, parte 1, episódio 1. Ixi, ficou grande. E a descrição eu vou botar só o subtítulo que o pastor me mandou, mas só que mais pra frente eu edito melhor isso daqui. Posso deixar em negrito, itálico, enfim. Data da publicação, vou programar para o dia 3 às 8h30 da manhã, que é o horário da nossa escola bíblica dominical. Não tem conteúdo explícito, não tem conteúdo promocional, outros detalhes. Isso daqui eu nunca mexi, mas você pode colocar se você quiser. E a capa do episódio, nós ainda não temos a capa para essa série de estudos. Por enquanto eu vou deixar essa padrão da Igreja Cristã Evangélica Beckmão. Próximo, interação. Deixa aí do jeito que tá, enquete não vou botar nada. Próximo. Revisão. A vida futura segundo a Bíblia. Introdução, parte 1, episódio 1. E SEB.
certo, publicou no dia 3 às 8h30, tal, tudo certo, programar. Prontinho, aqui diz que o nosso episódio já está publicado. Vamos ver se já chegou? Ainda não, vamos ver em quanto tempo, são 7h23, vamos ver que horas esse episódio vai aparecer no Spotify. Alguns momentos depois. Chegou! A Vida Futura segundo a Bíblia, Introdução, parte 1, episódio 1. Vamos ouvir? Homilética, hermenêutica. Episódio publicado. Meus irmãos, é isso. Eu acho esse conteúdo aqui muito importante porque eu entendo as igrejas que decidem não investir em transmissão ao vivo por temerem que os irmãos vão optar por ficar em casa ao invés de ir para a igreja. E também tem um fator financeiro, porque precisa investir em toda uma estrutura de câmeras, computadores, cabos, mesa de som. Mas como você aprendeu hoje, com um simples celular a gente já consegue fazer muita coisa. E outro ponto interessante é que tem também os pastores que trabalham com uma série de estudos. Por exemplo, o pastor Lindomar lá na igreja começou essa série de estudos sobre escatologia. Imagina aquele irmão que vai faltar um domingo. Por mais que alguém diga, olha, foi desse jeito, trabalhou tal ponto, não vai ser da mesma maneira de quem esteve lá presencialmente acompanhando todo o conteúdo. Então esse irmão vai ter acesso no celular para ouvir quantas vezes quiser e no lugar que ele quiser, enquanto está indo ao trabalho, fazendo algum serviço doméstico. Então eu só vejo vantagens para você investir nessa estrutura na sua igreja. Então pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo da Oficina de Multimídia na Igreja.